festival muito consolidado, né? Por estarmos aí na 20ª edição. E esse ano nós trouxemos algumas novidades e dentre elas foi estender o festival em algumas cidades próximas de Juiz de Fora. E uma delas é Santos Dumont, onde a gente tem a participação do Cirola Matriz, a participação do Cantinho Mineiro em Formoso, o Bux Burger e o Rei do Arroz. Então, todas as pessoas que quiserem, né, conhecer um pouquinho desses pratos aí em Santos Dumont, pode procurar esses estabelecimentos para poder conhecer o sabor, né, desses pratos que foram confeccionados por esses empresários aí da cidade e que apostaram num tema, porque o tema esse ano foi um tema muito desafiador. Então, eles tiveram que criar pratos congruentes com a proposta que o tema seja Caminho Novo, Memórias. Então, as receitas mais especificamente aí de Santos Dumont estão surpreendentes e, obviamente, né, que as pessoas que também vierem a Juiz de Fora vão ter vários estabelecimentos também com produtos tão deliciosos quanto e com a mesma proposta de desenvolverem pratos e sabores, né, dentro dessa proposta desse tema, Caminho Novo, Memórias. Nossa, mas tem uns concorrentes de peso, hein? Porque Cirola dispensa comentários, né? Tem até filial em Juiz de Fora. O Bux, na minha opinião, assim, desculpem os concorrentes, mas é o melhor hambúrguer da cidade. Rei do Arroz e também Cantinho Mineiro, nossa, eu, sinceramente, eu vou ter que ir em todos. O Cantinho Mineiro, ele até já participou do júri, né? Porque os participantes do festival, eles vão participar de um julgamento e vão concorrer, né, a um prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar, de acordo com a categoria que cada um se inscreveu, para ser avaliado como o melhor prato do festival. E esse júri técnico já aconteceu essa semana, né, onde o Cantinho Mineiro já veio, já foi feita a avaliação do prato do Cantinho Mineiro, e agora na próxima semana, na segunda e na terça, o Cirola e o Bux estarão participando desse júri, para poder ser avaliado o prato dos dois, né? E aí, posteriormente, nós vamos anunciar aí quem são os vencedores e quem sabe a gente leva um troféu para Santos Dumont, né? Olha, assim, não desmerecendo o Juiz de Fora, mas eu acho que a chance é muito grande, viu? Eu acompanhei um pouquinho dos bastidores aí do Bux Burger, né? E eu vi como que o Renzo pesquisou o tema, estudou o tema para poder desenvolver o sanduíche deles, que é o porquinho de milhões, né? E eu acredito, né, que ele seja um forte concorrente, porque dentro do que eu acompanhei, ele estudou, desenvolveu o tema ali no sanduíche e parece que ele cumpriu com todos os requisitos, né, necessários para poder se classificar, né, ficar bem posicionado aí. Mas como a gente tem que esperar o resultado oficial, o julgamento, que no caso aí do Bux acontece na próxima segunda-feira, dia 5, para poder saber como que vai ser realmente a opinião dos jurados, né, diante do burger que ele desenvolveu. E o Franciele, está com a gente aqui também o Sérgio Rodrigues e ele vai participar com a gente aqui também da nossa conversa. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Franciele. Já nos falamos hoje pela manhã e olha, tem gente aqui no estúdio, Franciele, que está delirando, viu? Eu não conto que é a Alessandra. Nem se me importa. Mas que bom, né? Que bacana. Eu acho que a gastronomia, gente, é assim, é algo que atrai, né? Na conversa, no bate-papo, basta você ouvir falar que já começa assim a mexer com alguma coisa dentro da gente, né? E traz assim à tona uma vontade imensa de participar. E a gente fica feliz, Franciele, porque é bom para Juiz de Fora, ótimo para Santos Dumont também, porque inclui, né, a região nesse projeto
do JF Sabor 2022. E assim, pelo que a gente vê aqui, pelo que eu percebi quando você falou dos participantes e o olhar da Alessandra, o olho dela brilhou, eu falei, meu Deus, deve ser algo assim. É muito bom. É muito bom. Nós tivemos aí essa satisfação de ter, né, esses empresários que acreditaram, que apostaram, né, no JF Sabor, e dentro do que a gente vem conversando com empresários, não só de Santos Dumont, mas também aqui de Juiz de Fora, essas 2 primeiras semanas do festival tem trago um balanço bem positivo em termos de venda, né, das pessoas comentarem, procurarem o prato do festival, porque o JF Sabor é isso. Eu costumo falar que o JF Sabor, ele é uma engrenagem aonde movimenta toda uma cadeia produtiva. Então, alguns restaurantes até chegam a contratar mais pessoas para estarem trabalhando, né, durante o período do festival, porque aumenta a demanda de movimento, aumenta a demanda de pedidos. Nós temos também a questão do incremento em relação ao delivery, porque há um aumento bem satisfatório no delivery em relação ao prato do festival nas casas. Então a gente vem pegando assim alguns feedbacks mais soltos, né, dessas 2 semanas, porque ao final do festival a gente faz uma pesquisa interna e com base nessa pesquisa a gente trabalha com esses números econômicos, né, o impacto econômico que o JF Sabor traz para a cidade. Esse ano nós vamos ter essa novidade, que nós vamos ter esses números aí para Santos Dumont também, né? Porque aqui em Juiz de Fora, nos nossos números do ano passado, nós tivemos aí um incremento de 20% a 30% na economia local, com o JF Sabor. Então, é algo que realmente é importante para a economia, é importante para o turismo gastronômico, em especial aí Santos Dumont tem um plus a mais, né? Porque Santos Dumont já tem uma vertente turística, mesmo fora da gastronomia, e a gastronomia vem o quê? Para agregar e para somar. Então, mais do que nunca é importante a gente potencializar, investir nessa representatividade dos empresários aí do setor de alimentação fora do lar, que apostam e investem no setor e que abraçam causas como essa do JF Sabor, e se abraça é porque acredita e sabe que aí tem um retorno certo. E eu tô vendo aqui, começou então no dia 15 de agosto, né? E vai até o dia 2 de outubro, ou seja, tem bastante tempo ainda, né, para o pessoal provar não só os pratos daqui de Santos Dumont, mas, né, quantos tantos conseguirem, afinal de contas são 74 pratos, não é isso? Exatamente. São 74 pratos que estão sendo aí disputados, né? Vamos dizer assim, disputando, e 58 estabelecimentos participantes no JF Sabor. Foi um desafio muito grande e nós estamos aí trabalhando para que esse desafio fique maior ainda no ano que vem, né? No próximo ano. Eu estou vendo aqui também sobre os pratos, né? O que você já falou que já foi avaliado, o Cantinho Mineiro, da Eliane Dornelas, trouxe o prato, o porquinho no abraço. Uma porção com um delicioso bolinho de mandioca com temperos da terra, envolvendo uma suculenta linguiça calabresa. A receita, que já era tradicional do restaurante, foi aperfeiçoada então, né, para poder participar e entrar na temática do festival, né? Foi, e a Eliane, ela cumpriu também muito bem os requisitos, né, do regulamento, uma vez que nós colocamos lá essa questão de estar trabalhando com os produtos que são fornecidos pelos pequenos produtores locais. Então, a linguiça é de um pequeno produtor de Formoso, porque eu acompanhei o julgamento e quando ela relatou, né,
o prato dela, onde que ela busca esses insumos, e foi muito interessante a colocação dela, porque a nossa proposta também é linkar o pequeno produtor, o fornecedor de insumos, junto aos donos de bares, restaurantes, padarias, que é uma outra novidade que a gente vai falar também, que o JF Sabor trouxe, né? Então, a Eliane, ela cumpriu muito bem esse requisito, e eu tive a oportunidade de experimentar o prato dela, e realmente está muito gostoso. Está valendo a pena ir lá no Formoso, tomar uma Amstel, que é a nossa cerveja oficial, e degustar o prato do Cantinho Mineiro. Ô Sérgio, agora eu fiquei com muita pena da Franciele, porque ela teve a obrigação, né, de experimentar praticamente todos. Que tarefa difícil! Não é só ser uma tarefa difícil de experimentar tudo, mas além de Juiz de Fora, né, Franciele, tem pratos de Bicas, Guarará, Lima Duarte, lá em Bitipoca participando, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Santos Dumont aqui com 2 casas da cidade, mais uma lá da região de Conceição do Formoso, e São João Nepomuceno. Quer dizer, não é só a gastronomia que a gente já convive com ela em Juiz de Fora, é toda uma região. É difícil, Franciele? É difícil, mas nós conseguimos tirar isso do papel, que já era uma vontade que já vinha há algum tempo, e esse ano a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse realidade. Então fica também o convite, né, para esse passeio, para quem quiser degustar e conhecer novos sabores em Juiz de Fora, em Bicas, em Maripá, Mar de Espanha, em Guarará. Todos esses locais temos casas com produtos JF Sabor. Dá para fazer um turismo, né? Como diz o bom mineiro, um bate-volta, porque é muito pertinho. Dá para ter o entretenimento, conhecer novos lugares e saborear também novas receitas. Lá em Bicas nós temos como participante o Supermercado Santo Antônio, com a panificação. Temos o restaurante da Raquel, e lá em Guarará nós temos o Paiol, com o famoso angu e etc., que é algo muito tradicional aqui de Juiz de Fora, que o Sérgio possivelmente deve lembrar, né, do angu e etc., e as empresárias que sempre foram as mentoras aqui do angu e etc., estão agora operando lá em Guarará, e o prato do JF Sabor lá em Guarará, no Paiol restaurante, é o famoso angu, que foi um sucesso, um ícone aqui em Juiz de Fora na década de 80 e 90. E eu tô vendo aqui também os outros pratos, né, a semelhança, assim, porque tanto o cirola quanto o Cantinho Mineiro, né, pegaram o porco, né, o porquinho no abraço, e eles também o porquinho de milhões, né, que é um smash burger, né, que os jurados vão degustar aqui com batatas, o pão de batata selado na manteiga, um blend bovino, queijo Minas padrão, creme de milho, torresmo de costela e couve crisp. Meu pai eterno, eu tô tentando imaginar como é que fica isso tudo junto e misturado, hein? A carne de porco foi a campeã nos pratos. E segundo alguns comentários que eu ouvi dos jurados técnicos durante esses 3 dias, foi que como que eles trouxeram e resgataram essa memória, né, da carne de lata tão tradicional, aplicando novas técnicas gastronômicas, mas mantendo a fidelidade do sabor, da textura da tradicional carne de lata. E diante também dessa fala dos próprios jurados, e segundo a conversa com eles, a gente vem verificando esse crescimento em termos de como que as pessoas se empenham na criação dos pratos, né? Estudam, testam, aplicam novas técnicas, e isso desperta ainda mais e aguça muito mais o paladar, a vontade de querer ir lá experimentar. Então o JF Sabor tem essa vertente que, de uma certa forma, muitas das vezes tira até o próprio empresário da zona de conforto para inovar, estudar e trazer novos sabores que surpreendam o cliente. E com isso a gente tem um resultado maravilhoso, que é esse sucesso que é o festival. E é o que nós estamos tendo e vendo como prova
diante das receitas que estão sendo apresentadas, né? Porque vamos colocar aqui, vamos colocar 90% das casas que estão participando do festival estão competindo, porque a competição, a avaliação do júri técnico, ela não é obrigatória, mas 90% dos participantes optam por estar levando seus pratos para serem avaliados e pontuados por um júri 100% técnico, né? Onde eles avaliam a apresentação, a congruência com a proposta do tema e os requisitos que foram colocados para ver se estão sendo cumpridos, e aí essa avaliação gera todo esse resultado, né, de investimento, de estudo, de leitura, para poder apresentar ao público novos sabores. Eu tô vendo aqui também, né, o cardápio, que o prato que foi apresentado pelo Cirola, pratos para compartilhar, e tem também essa questão, eu logo já me remeti a essa temática de vocês, que é a questão das memórias, né, que é o oraci, que é a traíra sem espinho, empanada, frita, acompanhada por arroz refogado, com alho e sal, batata envolvida com alho, pirão de tilápia e bobó de camarão, que é o que sempre, quando eu vou no Cirola, eu peço, né, e assim, tem a minha memória de... sei lá, desde quando eu vou lá, minhas filhas eram pequenas, minha filha já está terminando a faculdade agora, então tem muitos anos isso, né? E é um prato que a mãe dele fez há 20 anos atrás, né? Então, assim, é muito legal, né? O comprometimento aí dessa história, dessa memória, dessa tradição é muito forte no prato do Cirola, né? O que pontua o início de toda a carreira, de toda a casa, e que levou, né, a um número muito grande de consumidores, não somente locais, né, aí em Santos Dumont, mas eu sempre me recordei muito bem quantas vezes eu ouvia vários amigos e colegas falando, não, tem que ir lá em Santos Dumont para comer o peixe no Cirola. E isso foi viralizando e tomando uma tendência fortíssima, né, de Juiz de Foranos, saindo daqui numa sexta-feira para fazer um happy hour, um bate e volta a Santos Dumont, para poder apreciar essa iguaria aí tão especial que foi criada e persiste até hoje como cargo-chefe da casa, né? E que tem tudo a ver com o nosso tema também, né? Desde o momento que a gente coloca aí as memórias. É interessante você falar, porque eu me lembrei quando eu fiz faculdade, quando eu comecei a faculdade, uns, sei lá, 16, 17 anos atrás, né, fiz faculdade em Juiz de Fora, faculdade de jornalismo, e no primeiro dia a gente sempre se apresenta, né, meu nome é fulano de tal, eu sou de tal lugar assim, e quase todos os professores conversaram, eu sou de Santos Dumont, em vez de pessoa perguntar, da terra do pai da aviação, você quer, você é lá de perto do restaurante do Cirola, eu falei, calma gente, vamos devagar. Exatamente, foi uma construção de uma marca que ficou muito forte aqui. Esse significado de atrelar o peixe, que você só vai comer a melhor traíra em Santos Dumont, é lá no Cirola, e isso foi tomando uma proporção e se transformou, né, nessa potência que é o Cirola e que tem toda essa raiz aí, né? É importante a gente resgatar essa história e saber que todo esse sucesso é daí e que foi compartilhado conosco aqui em Juiz de Fora. Então, o que nós, Juiz de Foranos, aqui temos que agradecer é a possibilidade de degustar também esse original prato aqui em Juiz de Fora também. E finalizando aqui, né, comentando sobre os participantes aqui de Santos Dumont, nós temos também a padaria, né, do Rei do Arroz, que está participando com vocês, né? Exatamente. Um pãozinho muito suculento e muito gostoso. Segundo alguns comentários, esse eu ainda não experimentei, tá? O do Cirola eu já experimentei. O Bux eu não experimentei, mas eu acompanhei, conversei muito com o Renzo no processo de testes que ele estava fazendo da receita, mas experimentar eu ainda não experimentei. Mas o Rei do Arroz nós vamos ter também aí o júri nos próximos dias aí na segunda e terça, e aí a gente vai poder dar um feedback melhor desse posicionamento dessas casas tão bacanas aí que estão conosco no JF Sabor. O pãozinho que está participando do Rei do Arroz eu não sei, mas o bolo indiano de lá,
Ó, o pãozinho deve ser padrão bolingiano, com certeza. Ah, com certeza. Queria agradecer demais aqui a sua participação, né? Convidá-la a participar outras vezes, até porque só termina mesmo dia 2 de outubro, eu acho que até lá a gente ainda tem muito papo para bater, conforme vai avançando, né? E eu acho super importante, né? Você estava falando, Sérgio, eu estávamos comentando aqui, como que é importante também essa participação, né? A cidade está participando, a cidade gera empregos, né? A cidade gera mais consumo, né? Por exemplo, consumindo dos produtores locais. Aqui em Santos Dumont nós temos muitos e bons produtores locais, né? E faz a economia circular, né? E no final das contas todo mundo sai ganhando. Exatamente. A ideia é justamente essa, Alessandra, inserir e fazer essa junção de interesses onde um compra do outro, né? O empresário compra do pequeno produtor, aí alguém conhece esse prato, degusta, consome, indica para o outro, e com isso a gente vai fazendo essa economia girar através de diversos sabores, né? Eu só queria fazer um parênteses, saindo um pouquinho dessa questão do JF Sabor e caindo um pouquinho na questão da Brasel, porque eu adorei o slogan, né? Gestão influencer. Isso. Acho que está sendo muito... Você está levando ao pé da letra, né? Bastante. Eu escolhi esse nome, Gestão Influencer, justamente porque nós precisamos influenciar os nossos semelhantes às coisas boas, né? As coisas que podem agregar. E esse é o papel da Brasel. Influenciar novos empresários, a estarem receptivos, a ter novos conceitos, a ver o seu negócio de uma nova forma, para que ele possa crescer, né? A Brasel tem essa vertente de influenciar as pessoas a participarem de uma associação na qual a gente cuida e preza pelos sabores e dissabores de quem empreende no setor de alimentação fora do lar. E aí a gente vem fazendo esse trabalho, vem fazendo esse bate-papo para que esses empresários entendam cada vez mais a importância de um associativismo e representatividade, porque o nosso setor ele é muito frágil, mas ele é economicamente importante. Nós empregamos mais do que a construção civil. E por isso que o associativismo ele vem com uma vertente muito forte para organizar esses empresários para que eles possam ter uma representatividade e a gente possa dar voz a esse setor que tanto contribui na economia do nosso país. Esse é o nosso foco principal. Agradeço demais a sua participação, viu? E o Sérgio estava me dizendo aqui que vai ter sorteio para os nossos ouvintes. Como assim? Me conta. Nós estamos aí enviando os vouchers para vocês fazerem sorteio aí na rádio, para que as pessoas possam ser contempladas e poder apreciar e saborear os pratos do JF Sabor. Obrigada pelo espaço e em breve estaremos aí novamente.